Vamos lá, galerinha, resolver nossa questão número 2. O problema da questão número 2, galera, é porque é o seguinte. Ela vai ter 3 itens corretos. O que é que foi o problema? A questão pediu, é correto afirmar que, né? Ela diz, é correto afirmar que. Então, quando ela diz isso, ela está buscando um item correto. O problema é que ela deu 3 opções corretas. Então, o que a gente imagina que deveria acontecer é que ele queria pedir a opção incorreta. Então, nesse caso, essa questão está totalmente passível de anulação. Né? Então, acredito que se você, né, se sentir prejudicado, deva recorrer, né, em relação à anulação dessa questão, já que ela possui 3 opções corretas. Vamos analisar a questão. Ele fala de um experimento laboratório que é utilizado no recipiente fechado, contém um gás ideal a uma temperatura T, um recipiente com volume fixo, constante, V, e contém um número N de moléculas, certo? De gás, cada uma com uma massa M, cada molécula tem massa M. Sabendo que a pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente é P, e considerando a teoria cinética dos gases ideais, é correto afirmar. Aí primeiro que ele já puxou para um lado, né, galera, que muita gente deixa de lado quando está estudando gases, né? A galera se preocupa muito com Clapeyron, lei geral dos gases, mistura, mas esquece de trabalhar a parte da cinética dos gases. Então, vamos lá. No item A ele vai dizer: a pressão P exercida pelo gás é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura T e inversamente proporcional à raiz quadrada do número de moléculas. Vamos fazer o seguinte, em vez da gente analisar item a item, vamos analisar algumas propriedades que já conseguem analisar mais de um item. Por exemplo, certo? Quando a gente olha, por exemplo, aqui para a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a gente aprende, né, que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura, no caso a constante geral dos gases. Se eu troco esse número de mols, pessoal, pelo número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, certo? Lembrando que nós temos essa relação. Então, imagina aí, ó, troca esse N por número de moléculas pelo número de Avogadro. E a constante geral dos gases ela pode ser obtida em função da constante de Boltzmann, certo? A constante de Boltzmann é dada pela constante geral dos gases sobre o número de Avogadro. Se eu relaciono aqui, passando esse cara para cá, multiplicando, essa constante fica igual, desculpa, a constante geral dos gases fica igual à constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro. O que é que acontece? Se isso vai ficar bem aqui e isso vai ficar bem aqui, eu vou cancelar o número de Avogadro. Ó. E na hora que eu faço esse cancelamento, vai sobrar o quê? Que a pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então a gente pode perceber que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ela é diretamente proporcional ao número de moléculas e ela é inversamente proporcional ao volume, já que se você pegar esse volume, ele vem para cá, ó, dividindo. Tudo bem? Então ela vai ser inversamente ao volume, diretamente ao número de moléculas e diretamente à temperatura. Se a gente analisar o item A, o que é que ele diz para a gente? Que a pressão é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura. Esse item está falso, porque no caso é diretamente com a temperatura. Tudo bem? Já se você olha para o item C, ele fala exatamente o que eu acabei de ler para você. A pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional ao número de moléculas, N, à temperatura, certo? E inversamente proporcional ao volume, ó, que aqui ele está multiplicando. Então esse item C seria um dos itens corretos. O item A já eliminou, tá certo? Só que aí ele fala no item B sobre a energia cinética total do gás ser proporcional ao produto do número de moléculas e da temperatura e independe da massa de cada molécula. Pessoal, se você olhar para a energia cinética total, né, média das moléculas, nós temos que ela pode ser dada, pela teoria cinética dos gases, por 3 meios de nKT, onde o N seria o número de moléculas, o K a constante de Boltzmann e o T sendo a temperatura. Então, de fato, ela vai depender do número de moléculas, sendo proporcional, vai ser proporcional à temperatura, ó, ele se multiplicando, e ela não depende de quem? Da massa de cada molécula. Então, esse item B também estaria correto, seria mais um item verdadeiro. Beleza? O item D fala para a gente que a velocidade média das moléculas, certo? Desse gás é proporcional à raiz quadrada da temperatura e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa de cada molécula. Pessoal, se a gente olha para a cinética dos gases, a gente consegue chegar nessa expressão em que a velocidade média quadrática ela é dada pela expressão 3, que multiplica R, que é a constante geral dos gases, vezes a temperatura sobre a massa molar do gás. Se eu passo esse 2 para cá como raiz, ó, vou apagar ele 2 aqui, vou passar ele para cá como uma raiz quadrada. Então a tua velocidade média das moléculas é de fato proporcional à raiz da temperatura. Então a primeira parte do item está correto. Só que ele fala que é inversamente proporcional à massa de cada molécula. Aqui tu está falando da massa molar. Vamos fazer aparecer a massa do gás.
A massa de cada molécula, melhor dizendo. Como é que eu posso fazer isso? A massa molar, ela pode ser dada como sendo o número de Avogadro vezes a massa de cada molécula. Pensa, se a massa de cada molécula eu multiplico pelo número de moléculas, vai me dar a massa, né, molar, para aquele mol, né, de gás. Beleza. Então, se eu substituir isso aqui, e o R que a gente substituiu lá em cima, ó, pela constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro, eu vou cancelar o número de Avogadro em cima e embaixo. O que é que vai sobrar pra gente? Lembra que tu pegou esse 2 aqui e passou pro outro lado como raiz, ó. Que a velocidade quadrática é proporcional à raiz de 3kt, novamente, continua proporcional à temperatura, só que inversamente proporcional a quem? A massa de cada molécula. Lembra que é de cada molécula que estava multiplicando o número de Avogadro. Então ela é proporcional à raiz da temperatura e é inversamente proporcional à raiz da massa de cada molécula. Ou seja, tu teria que o item D também estaria verdadeiro. Então a gente conclui que ele deveria, na verdade, ter pedido o item incorreto. E aí a resposta seria o item A. A UES está colocando como sendo o item C. Na verdade, ela tem o item B, C e D como sendo verdadeiros, apenas o item A sendo falso. Então, é uma questão passível de anulação. Tudo bem?